Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre ligações químicas. Vamos lá? Então, olha só. Ligações químicas são interações que ocorrem entre átomos, portanto, interatômicas, de elementos químicos para formar moléculas ou substâncias. E aqui temos uma fotografia do Linus Pauling para lembrar para a gente que os elétrons que participam das ligações químicas são os elétrons que estão na camada de valência, ou seja, aqueles mais distantes do núcleo do átomo. Existem três tipos de ligações: as ligações iônicas ou eletrovalentes, ligações covalentes ou moleculares e as ligações metálicas. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre ligações iônicas. Então, as ligações iônicas ou eletrovalentes acontecem com a formação de íons, isto é, cátions e ânions. Os elementos químicos com diferença de eletronegatividade distintas, bem diferentes, normalmente metal e ametal, é que participam das ligações iônicas, formando os ânions e cátions. Então, quando eu tenho um cátion, ocorre quando um átomo neutro perde elétrons e adquire uma carga positiva, certo? Eu estou perdendo elétrons, que são cargas negativas. Dessa forma, eu vou ter mais prótons do que elétrons e por isso eu digo então que a carga é positiva, tem mais prótons, que são cargas positivas. Represento assim, Na mais 1, Ca mais 2, cátion então é o nosso íon positivo. Já o ânion ocorre quando um átomo neutro ganha elétrons e adquire carga negativa. Então, o elétron tem carga negativa. Se ele recebeu mais elétrons, está recebendo mais cargas negativas. E por isso, ele vai adquirir um sinalzinho de menos do lado do símbolo. Cl1-, O-2. Ânion é o nosso íon negativo. Quando eu tenho as ligações iônicas, normalmente metal e ametal que se combinam. Então, o metal apresenta de 1 a 3 elétrons na camada de valência, tem a tendência de perder esses elétrons e formar cátions. Já o ametal apresenta de 3 a 7 elétrons na camada de valência e tem tendência a ganhar elétrons e formar ânions. E aí temos alguns exemplos aqui de ametais: telúrio, enxofre, fósforo branco, bromo, iodo, selênio. Quando eu tenho a formação de um composto iônico, a fórmula vai ficar assim, ó. Vai ter sempre lá um representante do cátion, aqui a gente colocou a letra C, o A para representar o ânion, o X é o número de elétrons perdidos pelo metal e o Y é o número de elétrons ganho pelo ametal. E aí as cargas aqui são opostas aos números que ficam embaixo do símbolo. Por quê? A soma dessas cargas aqui tem que dar zero. Então, se aqui é mais 2, aqui tem que ser menos 2 e aí a continha tem que dar zero. A relação entre os elétrons segue a regra ou teoria do octeto, que fala que 8 elétrons na camada de valência traz estabilidade para a substância. Aqui temos uma formação de um composto iônico, que é o NaCl, o cloreto de sódio, ou também chamado de sal de cozinha. Então, a gente tem o sódio com 11 elétrons e a distribuição eletrônica, a camada de valência é 3s1, então ele é o nosso metal e vai perder esse 1 elétron. E aí o Cl, que tem 17, na distribuição eletrônica, a camada de valência dele é 3s2, 3p5, com 7 elétrons, ele é o nosso ametal que vai receber 1 elétron. Então, a gente tem uma representação aqui, o sódio com 1 elétron na última camada e o cloro com o seu 7, por isso NaCl. Mais com menos, zeramos aí a continha e temos o nosso composto iônico formado. Nesse vídeo, nós falamos sobre ligações químicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!